Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui no canal Grigio 3D. O meu nome é Gustavo. Hoje eu preparei um tutorial incrível, esse tubo com suporte aqui. Se você já tentou fazer esse tipo de peça, sabe que ela tem um pequeno segredo, não é tão simples quanto parece, mas fica tranquilo, segue o passo a passo aqui comigo. Vou explicar cada etapa do processo, não tem problema, você vai conseguir aprender e nunca mais vai errar esse tipo de peça. Tem uma técnica que eu gosto muito, estou aplicando bastante aqui nas minhas peças. Lembrando vocês que eu sempre deixo para download aqui os arquivos, caso você queira fazer o arquivo. Ó, vou até mostrar aqui o último vídeo, que é a minha parte. Eu coloco em inglês aqui, mas é só para poder, porque o site é em inglês, então eu acabo deixando tudo em inglês. Mas o tutorial é em português e tudo, e você pode... É só o nome que é em inglês, não tem problema, não se preocupe. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou atualizar aqui o site do Cuts 3D dentro do meu perfil. Você já vai ter o acesso da peça desse vídeo aqui. É só para você poder baixar aqui, ó, o PDF para seguir o tutorial aqui comigo, acompanhar como que vai ser, acompanhar o processo de criação da peça e arquivo STL, arquivo do Fusion, tudo aqui dentro, é só baixar, é de graça, o link vai estar aqui na descrição. Lembrando, né, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, uma dúvida que você tenha sobre alguma coisa aqui no Fusion, que eu ajudo você a fazer os seus melhores projetos. New Design é uma peça que não tem conexão, não tem num parafuso, nada, então pode ser aqui, ó, parte design, simplesmente create new. E bora já começar. Eu gosto de utilizar o plano frontal aqui no Fusion, não tem problema. Nós vamos fazer dois círculos aqui, ó. Ferramenta círculo, dois círculos. Bora aqui no PDF, lembrando que tá a descrição aqui, é só você ir lá baixar no meu site. Ele tem diâmetro externo 55 e diâmetro interno 45. Tecla D, é você cria aqui as dimensões, clica. Olha, eu quase acertei, hein? 55, clica aqui, 45. Pronto, interno e externo. Confirma aqui no botãozinho verde em cima, rotaciona um pouco para ficar melhor. O nosso comprimento, ele é de 110 milímetros aqui, ó. Quem sabe, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de selecionar tudo. Eu não seleciono só a borda do círculo, não. Eu seleciono tudo. Que lá no final depois eu volto e tiro essa parte interna, que aí vai ficar melhor aqui no projeto. Então, vou trocar a direção para simétrico. Eu vou trocar aqui a segunda opção de medida e colocar 110, porque aí eu tenho a medida completa. Não vou fazer pela metade, eu já faço ela do começo até o final, que é 110. Novo corpo, tudo tranquilo, confirmo com OK. Temos aqui a peça. Caso a sua esteja com uma cor diferente, é só apertar Shift N, que aí você tira uma cor aleatória que o sistema coloca. Você volta com a cor normal, ou Shift N você volta com uma cor aleatória até ficar bom para poder enxergar a peça. Beleza, temos o primeiro cilindro aqui, a primeira etapa. Novamente, vou criar aqui, ó, eu até dou uma afasta, clico no plano central, que é o plano frontal aqui que eu tenho. Volto aqui, vou criar um retângulo, ferramenta retângulo. Faço ele aqui, ó, sem medida por enquanto. Vou travar a tangência aqui em Constraint. Travei a tangência. E eu vou travar o meio da peça, ferramenta horizontal vertical, seguro o Shift, passo aqui em cima da linha de baixo, ó, até ela ficar um triângulo azul. Eu clico, solto o Shift e clico no meio da peça. Agora eu sei que ela está travada pelo centro da linha. A espessura aqui é 5 milímetros e a largura ela é 185 milímetros. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês no desenho. Ela é 185 de largura, que nós estamos fazendo aqui essas abas aqui, esses fixadores, 185, e a espessura é 5 milímetros. Então, bora lá. Quem assistiu o último vídeo sabe a técnica que eu vou utilizar agora. Finalizo o sketch, ferramenta extrusão, e vou selecionar todas as partes que nós temos aqui, ó. Todas as partes do segmento. Ok, são 3 partes, selecionei tudo. Dentro da nossa ferramenta seleção, na aba direita, o Start, nós vamos mudar ela para a terceira opção, Objeto, que é o que eu utilizei no vídeo anterior. Então, vou criar na superfície lateral, clico. Então, quer dizer que a nossa extrusão, ela vai começar a partir dessa superfície, ela não vai mais começar a partir da sketch, onde a gente desenhou. Ela é só uma referência. A extrusão vai começar a partir da superfície que nós clicamos aqui. E isso muda bastante. Se eu fizer para fora, pode ver que o sinal fica negativo aqui, nesse caso. E se eu fizer para dentro, o sinal é positivo. Aqui no Fusion, o sinal, né, influencia o sentido aqui na nossa criação da ferramenta extrusão.
40 milímetros a largura. E temos que mudar a nossa operação para joint, né? Que ela vai juntar os materiais, ela vai adicionar material. Temos aqui colocado, confirmo com OK. Próximo passo, posso fazer novamente a mesma ferramenta, ó. Clico aqui a visibilidade da segunda sketch, ou posso fazer com espelhamento. Ferramenta espelhamento, faço essa ferramenta e espelhar nessa parte aqui. Eu testei, não ficou bom, dá um erro, principalmente por causa dessa junção aqui, dessa parte com a parte cilíndrica. Ele não reconhece o fuso muito bem, então compensa, já fiz o teste aqui, compensa repetir o mesmo processo. Seleciono as 3 partes, muda aqui a opção Start para objeto, seleciona a outra superfície, e o sinal agora é menos 40. Porque aí ele fica, confirmo com OK, opa, acabei fazendo errado. Vou voltar aqui e mostrar para você. É a operação joint, né? A gente quer adicionar material, não retirar. OK, perfeito. Coloquei aqui, tirei a visibilidade, a peça foi juntada, né? As 3 partes agora são só um corpo. Pode ver que só existe um corpo aqui, ó. Voltar a visibilidade. E ficou perfeito. Vou fazer agora o arredondamento. Selecionar todas as arestas aqui, ó. Se caso você erre, que nem eu errei aqui, segura o Ctrl e clica novamente na aresta. Eu só quero pegar as verticais. Rotaciono aqui do outro lado. Perfeito. E 20. Selecionei todas as minhas arestas. Olhem aqui na opção raio, o tipo tem que ser o constante. Não pode ser o chord length, que é o comprimento, né, constante. Essa é a opção correta. Coloco 20 milímetros e ele já está selecionado e arredondado. Confirmo com OK. E eu vou agora também aplicar aqui uma que eu gosto muito, a ferramenta furo. Eu clico na peça, né, na superfície. Ele já me dá a opção aqui, ó, ele já centraliza no raio. Clico, solto. A distância vai ser total. E o furo aqui, ó, ele tem 15 milímetros de largura. Então eu já tenho ele, já estou com ele fixado. As opções são sempre as primeiras, porque não tem rosca e o furo vai ser passante, né? Já coloquei All e confirmo com OK. Perfeito. Agora, ferramenta espelho. Nós vamos aqui na opção Feature, clicar na ferramenta furo. Novamente aqui, ó, segurar Mirror. Aí eu posso fazer tanto faz, ou aqui, que ele vai me dar aqui na parte de baixo da peça, mais perto da tela, confirmo com OK. E novamente a ferramenta espelho, aqui dentro da Feature, eu vou selecionar o furo e o espelhamento. Clico aqui para selecionar o meu plano, rotaciono um pouco para ficar mais fácil. Clico no plano, agora que passa no centro da peça, cortando aqui no meio. Ele já me mostra uma prévia de como vai ficar do outro lado, confirmo com OK. Então tenho aqui já uma base furada e perfeitamente simétrica. Vamos arredondar aqui esse processo, vamos ver a medida aqui. Ele é um raio de 15, clico em ferramenta Fillet ou arredondamento. Então eu tenho que pegar essa aresta aqui de dentro, às vezes é um pouquinho difícil de pegar. Peguei 15 e confirmo com OK. Então já tenho o meu arredondamento ali e a peça, a parte de baixo dela já está completamente feita. Bora fazer a parte de cima, clicando na ferramenta Sketch. Agora eu vou selecionar o plano que corta no meio da peça aqui, ó. Tem que ser esse plano. Vamos ver nossas medidas aqui. O furo tem um diâmetro de 20 e o raio aqui é 20, só que de raio. Então, e a distância do centro até a base é 80 milímetros. E depois, a distância aqui, ela é 40 de largura e com 9 de espessura. Então, vamos já fazer todo o processo de uma vez. Preciso de 2 círculos aqui. Um é o diâmetro de 20, que é o furo, e um outro círculo, que é o raio de 20, que é o diâmetro 40. Ok, já tenho. Vou travá-lo pelo centro. Já tenho o travamento pelo centro. Ok, confirmo. Dou uma ajeitada aqui nas cotas. Novamente, tecla D para pegar a dimensão. Tá vendo que eu não consigo selecionar aqui embaixo, ó. Então eu vou ter que, antes disso, tecla P de projeção. Nós vamos mudar aqui para configuração de corpo. A segunda opção. Passo aqui o mouse em cima do meu objeto, no meu corpo, clico e eu confirmo com OK.
Perceba que ele criou aqui uma projeção de todo o contorno da peça. Isso vai me ajudar a poder selecionar o meu perfil. Então, novamente, tecla D, clico aqui embaixo, clico no centro do círculo e ó, quase que eu acertei logo de primeira, 80 milímetros. Então agora já está travado os nossos dois círculos aqui. Simplesmente tecla L para poder pegar a linha. Venho aqui em cima, passo o mouse em cima da linha, clico e mantenho segurado e venho arrastando até ele fazer na vertical e já dá aquela bolinha azul que é a tangência. Solto, confirmo com a bolinha verde. Eu só quero essa linha por enquanto. Continuo na ferramenta linha e faço do outro lado. Clico, seguro, venho arrastando até ele travar na vertical e venho trazendo até a linha pontilhada na horizontal, uma linha pontilhada azul, aparecer. Eu solto o mouse, não vou clicar no verde aqui, ó, não vou cancelar, eu vou trazer até a outra linha, até a outra ponta e clico. ESC para sair da ferramenta. Agora você pode ver, ó, que eu tenho essas linhas travadas e já tangente, eu não preciso ficar pegando os constraints aqui e ficar travando tudo depois. Fica mais rápido. O importante é que a peça ela não pode sair nem aqui e nem ficar para fora aqui, ó, nem ficar no meio. Aonde você deixar aqui não tem problema, não vai mudar nada. Ferramenta de modificação de corte, cortamos aqui, ESC e clico no verde. Pronto. Temos a nossa aba aqui no meio já, né? Nosso ponto de fixação. Novamente, ferramenta extrusão, seleciono o meu perfil, seleciono tudo, até a parte que está dentro da peça, só não seleciono aqui o centro. Nós vamos mudar aqui, ó, para uma outra opção, que é a Offset. Então nós vamos, na opção 2, né, colocar 20 milímetros, porque a largura ali é 40, o externo, então é 20 milímetros. Então ela vai começar a partir do 20, nós vamos voltar a peça aqui, ó. Mas quanto de medida nós vamos voltar? Nós vemos que a espessura daquela aba ali, dessa orelha, é 9 milímetros, então é menos 9. Nesse caso, né, o outro lado vai ser positivo. Então é menos 9 e trocamos a opção para Join. Então nós já criamos uma aba aqui. E confirmo com OK. Pronto. Já temos uma aqui sem precisar fazer muito sketch, né? É um sketch no meio da peça e a gente já consegue fazer um lado dessa aba. Posso criar visibilidade aqui e fazer a mesma coisa ou usar a ferramenta espelho. Eu vou fazer com a extrusão, que aqui como é um treinamento, né? Um tutorial fica mais fácil e eu consigo fixar melhor essa informação em vocês. Start, segunda opção, Offset. Posso puxar aqui, ó, né? Vou colocar 20, só que ele vai jogar para o outro lado, para a direita, eu quero jogar para a esquerda, então é menos 20. Aqui também o sinal negativo influencia. E eu vou voltar para dentro. Nesse caso é 9 positivo. Isso pode confundir um pouco a cabeça, para qual lado que vai, qual lado que não vai. Eu sempre indico pegar a setinha aqui e arrastar. Então você arrastou para cá, ela já ficou negativo. Arrastou para cá, ó, ela já ficou positivo. Então é um jeito fácil de você testar. Para você não ficar memorizando, que é difícil, porque pode ser que inverte o lado. Você só arrasta a setinha azul, ela vai te falar se é positivo ou se é negativo o número. E muda aqui para a opção Joint. Confirmo com OK. Tira a visibilidade. Já tenho ali, ó, as duas abas da parte de cima dos meus pontos de fixação. Vou clicar nessas arestas aqui, ó, interna e externa, e aplicar aqui um raio de 6 milímetros. Pronto. Perfeito. Já está ali. Volto aqui naquela primeira sketch lá que a gente fez. Quem conhece o canal sabe que eu faço bastante isso. Extrusão. E passo o mouse ali, ó, clico no centro da peça, arrasto a setinha azul para ela atravessar a peça inteira. O sentido é simétrico, eu quero retirar os dois lados. E eu posso aqui, ó, até colocar a minha questão de ela retirar todo o material. Ó. Extensão, como que você quer? Por uma distância ou por todo? Tudo ela sempre vai tirar todo o material, eu não preciso me preocupar com a medida lá de quanto que ela vai retirar. Então, clico com OK, tiro visibilidade e a peça está finalizada. Não é tão difícil, ela parece um pouquinho mais complicada. Muita gente tem dificuldade de fazer essas orelhas aqui, esses pontos de fixação, mas não é tão difícil, é só uma técnica. Na ferramenta extrusão a gente já passou
Eu já falei aqui no canal outras vezes e eu sempre reforço porque é uma coisa muito útil e ajuda demais na hora de criar as nossas peças. E aí, o que você achou desse tutorial? Gostou? Se gostou, se inscreve aqui no canal, dá uma força aqui, porque eu estou fazendo sempre novos vídeos toda semana. E deixa o seu comentário aqui embaixo também. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, o que você acha que eu posso trazer aqui para o canal? Fica à vontade e faça um comentário aqui embaixo. Vou deixar aqui um vídeo de uma alavanca que eu desenhei recentemente aqui no canal. O pessoal gostou bastante. Eu vou deixar aqui como recomendação no final do vídeo. Ok? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!